Todo mundo aqui é jovem. Tô brincando, gente, mas é muito bom estar em casa, né, com os nossos irmãos. Hoje quero trazer uma mensagem muito breve, mas muito oportuna para todos nós essa noite. Está lá no livro de Salmos, Salmos de número 16, versículo 11. Nós vamos entender um pouquinho melhor o quanto o nosso Deus ele é suficiente para as nossas vidas. E existem tantas coisas que ofuscam o nosso olhar, que atraem o nosso coração, promete mundos e fundos e no final não entrega nada. Mas em Deus nós encontramos plenitude de vida. Amém? Eu não sei qual é a sua versão. Eu vou ler aqui na minha versão, diz o seguinte: Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, que, como eu sempre digo, é viva e eficaz, que fala aos nossos corações, que desperta, Senhor Jesus amado, o nosso espírito para vivermos aquilo que a sua palavra está nos ensinando. E nessa noite, por meio desse versículo, que o Senhor venha falar mais uma vez aos nossos corações e nos alinhar, nos realinhar ao coração do Senhor e entender que o Senhor é a nossa fonte de alegria. Amém? É um versículo muito conhecido, é um versículo muito simples de ser entendido, mas vamos destrinchar esse versículo. Esse versículo ele é maravilhoso, né? Todo o capítulo 16 de Salmos é um texto maravilhoso, um cântico poderoso, onde Davi expressa ali o seu contentamento no Senhor, onde ele expressa ali a sua dependência no Senhor, a sua alegria. E é interessante que nós não vemos Davi falando aqui que na vida não tem problema, não é isso, né? Nós não vemos ele falar aqui que não tem problemas, mas ele fala a respeito de uma fonte, essa fonte que é o Senhor. Porque ele não diz, quando não há problemas, há alegria, né? Na ausência de problemas, há alegria. Enfim, ele diz, na presença de Deus. Isso aqui nós podemos entender perfeitamente, porque quando Deus deixa de ser o centro das nossas vidas, dos nossos corações, nós passamos a nos tornar aquilo que infelizmente nós somos devido à nossa natureza caída. E a buscar prazer em outras fontes que não seja o Senhor. A gente precisa ter cuidado com isso, né? O coração ele passa a buscar prazer em fontes que não nos sustentam. E eu quero ser bem honesto aqui com vocês, irmãos, porque é comum a gente ver, infelizmente, pessoas que por muitos anos caminharam na fé e hoje, infelizmente, não estão aqui mais entre nós, né? E se você chegar para essa pessoa, mesmo na vida que ela está vivendo hoje em dia, e falar assim, com muito amor, olha, Deus te ama, ela fala, não, eu sei disso, né? Essa pessoa ainda crê em Deus, essa pessoa ainda ama em Deus, ama Deus. O problema dessa pessoa é que ela deixou de achar prazer em Jesus. Ela não conseguiu mais, por algum motivo na vida, ela parou a vida dela, ela parou o ministério, ela parou tudo aquilo que Deus estava construindo na sua vida. Talvez, sei lá, os problemas motivou isso. A gente sabe que a vida do crente não é um morango, né? Como diz o meme. A vida do crente não é um morango. Mas a nossa fé precisa estar firmada no Senhor, o nosso coração precisa estar firmado no Senhor. E muitas vezes essas pessoas, elas não saem só porque, se rebelou. Mas
porque elas não conseguiram mais, em algum momento da sua vida, encontrar prazer em Jesus. Eu tenho certeza que ninguém toma uma decisão para a sua vida querendo se dar mal. E é engraçado que quando a gente vai conversar com essas pessoas, elas sempre vêm com aquele mesmo discurso de sempre, né? Só muda de CPF, gente, mas o discurso é sempre o mesmo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que é melhor para mim, não se preocupa, né? Que na verdade, no fundo, essa pessoa realmente ela não quer se autodestruir. Mas ela começou talvez a acreditar em mentiras de outras fontes que leva ela realmente a acreditar que o caminho que ela está seguindo vai trazer algum benefício para ela. Só que a gente sabe que esse benefício, ele é breve, os estragos que ele faz na vida da pessoa é terrível, né? Então, isso é muito comum a gente ver. Pessoas que um dia caminharam com Jesus, em algum momento da sua vida perderam esse prazer em Jesus, e ela se desvia para ela sentir algo em alguma outra fonte, em algum outro lugar. E eu quero trazer aqui algumas verdades bem rápidas, eu não quero tomar o tempo de vocês, eu quero ser bem objetivo. Algumas verdades que eu consigo ver destrinchando aqui nesse versículo. E a primeira verdade é que Deus mostra os caminhos. O início do versículo é: tu me farás ver os caminhos da vida. Então Deus, ele apenas não dá prazer, mas ele dá direção. Caminho da vida, aqui no hebraico, tem esse sentido. Ele aponta para um modo de vida, um estilo de vida. Não apenas um destino final. A gente sabe que todo caminho nos leva a um destino final, né? E Deus, ele não promete só aquele céu, né, futuro, aquela coisa gloriosa, maravilhosa, mas ele fala, olha, agora, nesse momento, você pode viver uma vida significativa. No meio do caminho, durante o caminho. Muitos jovens não estão perdidos simplesmente por rebeldia, como eu falei com vocês aqui no início, mas é por falta de uma direção espiritual. E nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra do Senhor, que nos esforçamos para viver, né, o verdadeiro evangelho, nós precisamos ombrear essas pessoas, tentar, dentro da medida do possível, fazer o nosso papel para que o Espírito Santo do Senhor possa alcançar, né, o coração daquela pessoa dia após dia e fazer ela entender isso e trazer direção para a vida dela. E ela entender que ela precisa buscar direção para a vida dela na palavra do Senhor. Amém? Quando se perde o caminho, qualquer outro atalho parece atraente. E a gente precisa entender isso, irmãos. Provérbios no capítulo 14, versículo 12, vai nos dizer que há caminhos que parecem direito ao homem. Mas o final é? O final é? Morte. Há caminhos que parecem direito ao homem. Então, assim, Deus não apenas aponta um destino final, como eu falei, mas Ele ensina um modo de viver. E quando nós perdemos a direção, qualquer atalho parece atraente. E aqui um princípio muito importante para nós. Quem não caminha segundo Deus, acaba caminhando segundo as concupiscências da sua carne, aos desejos do momento. Diga assim comigo, eu vou tomar cuidado. Sei não, hein? Diga comigo, eu vou tomar cuidado. A segunda verdade que a gente vê aqui nesse versículo é que a alegria na presença de Deus, ela é plena. Porque o versículo vai nos dizer, na tua presença há plenitude de alegria. O prazer verdadeiro, ele não é parcial, ele é completo. Ele é completo. Plenitude indica algo inteiro, sem lacunas, sem quebra, é algo completo, é pleno. Amém? E o mundo, ele oferece prazer, mas ele é um prazer momentâneo. Quando, do contrário, Deus oferece alegria, e essa alegria, ela é uma alegria que permanece. Independentemente
das lutas, das fases que a gente passa pela vida. Há um contentamento tão grande no coração de quem vive verdadeiramente o Evangelho, de quem conhece a Cristo, que pode o mundo inteiro estar caindo sobre a sua cabeça. Quando essa pessoa abre os lábios, ela só sabe adorar e agradecer ao Senhor. Porque até nas dificuldades ela consegue ter esse contentamento em Deus. João 15, versículo 11. Nos diz o seguinte: eu tenho vos dito essas coisas para que a minha alegria estejam em vós. A gente sabe o quanto a igreja ia ser perseguida, né? Tantas pessoas morreriam por conta do Evangelho. E aí o Senhor, ele vem dando ali algumas instruções, mas trazendo esperança ao coração do seu povo e falando: olha, permaneçam, permaneçam. E eu tenho vos dito essas coisas aqui para que a minha alegria esteja em vós. Então, irmãos, o problema do pecado não é que ele oferece prazer. Ele até oferece prazer. Só que esse prazer, ele não é um prazer pleno, não é uma alegria plena. É algo momentâneo, é algo incompleto. Nós precisamos guardar o nosso coração. E dentro também dessa verdade, a alegria na presença de Deus, ela é plena. Nós também podemos pontuar aqui ambientes. Muitas pessoas procuram lugares, ambientes, para se sentirem felizes, né? Curtir ali uma noite, um negocinho diferente de tudo aquilo que eles estão acostumados, nos seus finais de semana, dias de culto e tal, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Aí vão para alguns ambientes que não lhe cabem. Existem coisas que são inegociáveis, irmãos. E existem muitos ambientes aí que são atrativos demais, mas que, na verdade, é um ambiente cheio de neon, de pessoas, de música, bebida, farra, uma falsa alegria. E, na verdade, a gente pode dizer e traduzir esses lugares como lugares completamente vazios. Porque as pessoas entram ali já vazias, vivem, experimentam tudo daquilo dali e saem de lá pior do que muitas vezes chegaram. Sem falar daqueles que ainda perdem a vida dentro desses lugares. Ambientes que prometem alegria, mas entregam vazio, culpa, um cansaço sobre a vida das pessoas, como se fosse assim uma tonelada que a pessoa está carregando nas costas. Sabe, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com pessoas que se sentem culpadas por alguma coisa que viveu, que fez na vida. A gente parece que sente o peso das costas, sobre as costas daquela pessoa. A gente sabe que um abismo, ele puxa outro abismo. E quanto mais as pessoas procuram esses ambientes, esses lugares, mais vazias elas vão se tornando, cada vez mais, cada vez mais. Onde a presença de Deus é ausente, a alegria nunca é completa. A palavra plenitude, ela indica algo completo. E como eu disse para vocês, e repetindo mais uma vez, o mundo oferece esse prazer momentâneo, mas Deus oferece essa alegria que permanece. Uma terceira verdade que nós podemos observar: Deus é a fonte do verdadeiro prazer. O versículo nos diz: à tua direita há delícias perpetuamente. Diferente do que muitas pessoas pensam, sei lá, né? Parecem pensar. Que tem algumas pessoas que elas são felizes, são alegres. Acho que eu cheguei até a comentar isso no grupo familiar essa semana. Opa, como é que é o nome do negócio? Grupo de conquista, no GC. Crescimento. Eu vou calar por aqui para mim não... O grupo de crescimento, né? Algumas pessoas, elas quando se rendem a Cristo, elas mudam completamente, assim, sabe? Passam a ser carrancudas, como o pastor Miro colocou lá, né? Azedas. E elas querem controlar também a vida dos outros, acham que as outras pessoas não podem viver momentos de alegria, de prazer.
algo que seja saudável, bom, mas que seja, digamos assim, fora dessa bolha, né, de culto, oração e tal. Porque a vida, ela tem sim momentos de prazer. E a gente precisa aproveitar isso. A gente precisa viver esses momentos. É importante para todos nós. Deus nos deixou disponível todas essas coisas. Então Deus, Ele não é contra o prazer. Porque Ele é a fonte de todo prazer. É nele que nós precisamos encontrar contentamento, prazer. Delícias, no plural, aqui indica que Deus ele não oferece uma experiência isolada, mas é uma vida abundante. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já viveu tantas coisas especiais com o Senhor. Coisas que você sabe perfeitamente que nem você nem eu merecíamos. E o Senhor nos proporciona de maneira tão graciosa, tão cheia de graça, né? E perpetuamente aponta para continuidade. Não é apenas para picos emocionais, digamos assim, mas é perpétuo. Então, que Deus seja sempre a fonte do nosso prazer. Paulo, ele dá uma instrução ali em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17. Ele diz, Deus nos concede todas as coisas para delas desfrutarmos. Como sempre, ele dando ali alguns comandos, algumas direções. Ele fala, né, de pessoas que são abastadas, né, financeiramente falando. Abastadas. Como é que é a palavra? Abastada. Eu falei abastada. Abastadas financeiramente. E ele fala, olha, se o Senhor te concedeu isso daí, abençoe, use para a glória dele, sabe? Não vai se envaidecer, não vai se deixar corromper pelo que você tem. E ele fala, olha, Deus nos concede todas as coisas para delas desfrutarmos. O cristão não vive uma fé de proibição, mas uma fé de substituição. O Natan uma vez pregou algo e me marcou. Foi mais ou menos assim que ele falou. A maioria da galera, né, hoje em dia, fica muito mais preocupada e foca no que é errado, né? E nunca consegue sair do que é errado. E é aquele desespero, né? Peca, 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 peca. Quando ele fala que a nossa preocupação deveria agradar o coração de Deus, buscar a presença do Senhor em todo o tempo, e automaticamente as coisas erradas vão deixando de ter aquele lugar no nosso coração. Você entendeu como é muito mais fácil lidar com a questão? É você fazer o que tem que ser feito, é você fazer o que é certo. E aí, com o passar do tempo, você vai encontrar contentamento naquilo ali. Então, não é sobre, isso pode, isso não pode, não. Se em algum momento da minha vida eu vivia coisas e situações que desagradavam o coração de Deus, vou substituir isso aqui. Agora eu vou fazer o que tem que ser feito e o meu coração, o meu prazer vai ser inteiramente no Senhor. Porque quando Deus ocupa o centro da nossa vida, do nosso coração, os prazeres, eles perdem o controle sobre nós, sobre o nosso coração. Então, queridos, Deus não rouba o prazer do homem, mas Ele liberta esse prazer do cativeiro do pecado. Se a nossa vida estiver pautada no Senhor, se os nossos pés estiverem fincados nessa rocha que é Cristo, todo o nosso ser, tudo que há em nós e todo o nosso prazer vai ser para a glória do Senhor. Porque fora disso, todo o nosso prazer acaba sendo atraído para coisas, para outras fontes, fontes essas que não agradam a Deus. Então, mais uma vez, repetindo, para que isso realmente fique claro e fixado no seu coração, Deus não é contra o prazer, Ele é a fonte do prazer. Amém? E é isso que acontece quando Deus ocupa o centro das nossas vidas. Os outros prazeres, eles perdem o controle sobre o nosso coração.
Uma quarta verdade que também nós podemos observar nesse versículo, e vou abrir aqui em Jeremias, no capítulo 2, versículo 11, é que o coração ele sempre substitui a fonte. A gente conhece perfeitamente a história do povo de Deus. O povo que era canseira. Eu me lembro daquela peça Os Melhores do Mundo, se eu não me engano. Uma frase que um dos personagens cita lá quando o faraó vê o povo, né, prestes a abrir o mar e atravessar, ele fala assim, mata todo mundo. Eu acho que tinha hora que Deus tinha essa vontade mesmo. Do tanto que o povo que ele amava, que ele resgatou do cativeiro, tirou do Egito, sabe? Estava transportando esse povo debaixo de uma nuvem, sabe? Para guardar esse povo do sol, né, Caleb? Rapaz, no descende eu confesso que muitas vezes eu orava, Senhor, manda uma nuvem aqui sobre nós, Senhor. Irmãos, olha aqui, não sei se vocês conseguem ver daí, né? A cabeça aqui já melhorou um tanto. Então, assim, Deus cuidando daquele povo, naquele deserto, naquele sol, e Deus mandava nuvem. À noite, Deus levantava uma coluna de fogo, guiando o povo no deserto, guardando, trazendo provisão, tentando alinhar o coração daquele povo ao coração dele. Quando ele queria se mostrar, se revelar para o povo, não, Moisés, vai lá, a gente não quer ter contato não, vai você, a gente tem medo. E tudo aquilo, parece que, assim, eu fico imaginando que é como se fosse um pisão no coração do Senhor. Um Deus que estava fazendo de tudo para libertar seu povo, por amor ao seu povo. E o seu povo volta e meia pisava na bola. Construíram outros deuses. E uma das coisas que eram muito claras para aquele povo, nos mandamentos que ele deu, ali que ele passou para que Moisés entregasse ao povo, é que ele não dividiria a glória dele com ninguém. Ele deixou bem claro, não adorem outros deuses, não adore outro Deus além de mim. E o povo volta e meia pisava no pé de Deus, contrariando o coração do Senhor. E aqui nesse momento, nesse contexto, Jeremias traz essa palavra do Senhor ao povo, e no final aqui no versículo 13, o Senhor por meio de Jeremias vai dizer, pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Jesus? Parece que tem um eco aqui. Tem efeito aqui? Ai, meu Pai do céu. Eu pensei que eu já estava no além. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Ou seja, o coração do homem, ele sempre vai adorar alguma coisa. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. O coração do homem sempre vai buscar algo em que ele possa se apaixonar, se apegar, adorar. E é isso que Jeremias aqui nos fala, né? Deus falando ao seu próprio povo. O povo primeiro abandona a fonte de água viva. Alguém já teve a experiência de ver uma fonte de água? Manancial de água, alguma coisa assim? Já viram? É bonito, né? E é interessante que existem grandes rios pelo Brasil, né? Conhecido, Rio São Francisco, por exemplo, e tantos outros. E quando você vai lá na fonte dele, gente, é um trenzinho assim, pequenininho, minúsculo assim, né? E alimenta toda aquela biodiversidade ali. E Deus era essa fonte a jorrar, o tempo todo, disponível para o seu povo. E aí o povo faz o quê? Nós não queremos, não. A gente vai cavar os nossos poços. E a gente vai pegar a nossa água. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso coração, ele tem uma facilidade muito grande de
começar a substituir a presença gloriosa do Senhor por outras coisas. O povo não ficou sem fonte, o povo trocou a fonte por cisternas rotas, né, em algumas traduções, rachadas, que não se sustentam, não sustenta. Então, queridos, ninguém vive sem prazer. Se Deus não é a fonte do prazer, alguma coisa vai ser. E aqui eu pontuei algumas coisas: relacionamentos, sensações, né? Aprovações. Tem pessoas que elas vivem fazendo as coisas em busca de uma aprovação humana, uma necessidade de ser vista. É uma coisa absurda. Distrações. Sempre alguma coisa vai atrair a nossa atenção. Então o problema não é a busca por prazer, é buscar prazer longe da fonte que é o Senhor. E Jeremias nos mostra isso aqui perfeitamente. Amém? Uma quinta verdade aqui e última verdade. Ambientes também revelam identidade. Até já mencionei isso aqui um pouquinho no início. Mas existem ambientes que não são para nós, irmãos. Nem todo ambiente é pecado. Mas nem todo ambiente glorifica a Deus. E tem algumas pessoas que se apegam no que Paulo nos ensina lá em Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios no capítulo 10, versículo 23, quando diz assim, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Paulo, ele não fala aqui, queridos, de forma alguma de legalismo, sabe? Mas de algo que realmente convém para as nossas vidas. Eu poderia dizer assim, uma conveniência, né, espiritual. Porque o critério aqui não é, eu posso. O critério aqui é, isso edifica? Isso vai fazer bem para o meu espírito, para a minha alma? Porque a gente sabe perfeitamente que Paulo, ele está ali lidando com aquela igreja, e aquela igreja, ela dizia o seguinte, se não é pecado, então eu posso fazer. E aí Paulo vai e responde, pode. Mas isso daí não é suficiente para vocês. Isso daí não é lícito para vocês. Então o que é que Paulo não está dizendo quando ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas? Ele não está dizendo que tudo é bom, que não existe pecado, que não existe limites para a vida cristã. Não é isso que ele está falando. Ele também não está falando que aqui, ou criando novas regras, que cai na questão do legalismo, como eu falei. O que Paulo está fazendo aqui, de fato, irmãos, é mudando o nível da pergunta, sabe? É como se, aquela pergunta básica, né? Isso é pecado? Vale a pena eu fazer isso aqui? Ou se eu for mais maduro um pouco, isso aqui me constrói espiritualmente? Ou isso daqui que eu estou fazendo, que eu estou vivendo, glorifica o Senhor por meio da minha vida? É isso que Paulo queria que aquela igreja entendesse. Então não é que gira em torno de permissão, mas de discernimento. Discernimento. Amém? Meu Deus, vocês estão tão calados. Então é isso, irmãos. Nem tudo nos convém. Existem ambientes que não nos cabem. Eu estou em casa. A gente não pode descer o cajado na ovelha dos outros, né? Mas na nossa. Irmãos, eu, assim, sem julgamentos, tá? Mas eu acho muito feio um cristão, principalmente quando ele é atuante na casa do Senhor, em bares,
Realmente, talvez pode ser que não esteja bebendo, não esteja fazendo nada demais, só jogando uma sinuquinha com os amigos. Vamos orar para o pastor Roberto comprar uma sinuca, né? Botar lá na chácara dele, aí, né, pastor? Vamos orar. Aí quando você quiser jogar uma sinuca, aí você vai para lá. Existem ambientes que não nos cabem, irmãos. É feio, não convém. Se for para escandalizar o nome de Cristo, se for para causar, ser pedra de tropeço na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo, e olha para você em determinados lugares e fala assim, para ser crente como essa pessoa? Vou continuar vivendo a minha vida. Ou pior, eu estava falando isso no discipulado com os meninos, às vezes até vem para a igreja, mas vem para a igreja com uma ideia errada. Lá tudo pode. Então eu posso ir todo domingo para o culto e depois ir para as baladas, ir para as festas, ir para os botecos, ir para não sei aonde. Posso fazer o que eu quiser. Tomem cuidado, irmãos. Nem todos os ambientes nos cabem. E eu fico pé da vida porque ainda tiram a selfie e ainda posta. Vamos ter cuidado, pelo amor de Deus. Algumas perguntas que eu coloquei aqui que você pode fazer perfeitamente quando você, de repente, está em algum lugar assim. Você para e pensa, você olha à sua volta e você fala assim, eu poderia orar aqui nesse lugar? Eu me sentiria assim à vontade para orar? Aí você vai ter a sua resposta. Aqui nesse lugar, eu estou dando testemunho? Fulana que está ali, está me vendo aqui, ela me conhece, sabe que eu sou da igreja. Será o que está passando na cabeça dela, no coração dela? Será se eu estou edificando? Será se eu estou abençoando a vida dela? Quando ela me vê num lugar como esse, que é normal para ela frequentar, mas não é normal para quem se diz cristão. Eu estou dando testemunho? Será que as pessoas estão vendo Cristo em mim, aqui nesse lugar? Será se eu estou fazendo Cristo ser visto aqui nesse lugar? Como é que é? Esse lugar aqui, eu posso ser quem eu sou em Deus, ou eu tenho que esconder a minha fé? Não, ninguém pode saber quem eu sou aqui não, já pensou? Que feio que ia ficar. A gente precisa tomar muito cuidado. Onde Cristo não pode ser expressado, algo em nós está sendo negado. Não existe neutralidade. E Mateus nos ensina algo muito importante no capítulo 10, versículo 32 e versículo 33. Olha o que Jesus diz. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Os ambientes que nós temos frequentado, nós temos tido a liberdade de poder expressar quem de fato nós somos, ou nós estamos vivendo escondidos? Achando que não tem nada a ver? Eu estou aqui, mas esse ambiente, nada que tá, essa música que está rolando aqui, as pessoas, essas coisas que as pessoas estão fazendo aqui à minha volta, nada disso me afeta. Vai brincando. Vai brincando. A Bíblia nos ensina que a gente precisa fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência. Pareceu ser mal? Mete o pé, meu irmão. Cai fora. Tem coisas que não é para você. Você é uma pessoa que nasceu de novo em Cristo. O seu prazer precisa estar em Cristo. Essas coisas que muitas vezes atraem o seu olhar e quer te arrancar de dentro da igreja, e você está dando lugar aí no seu coração, como eu disse no início, estão te prometendo mundos e fundos, no final você vai encontrar um grande vazio. E aí vem capengando, e aí a gente vai lá para tentar levantar, sabe? Situações que muitas pessoas não precisariam estar vivendo, passando nesse momento, se não deixassem
de se alimentar da verdadeira fonte de alegria e prazer que é o Senhor. Então nem tudo nos convém. O critério não é apenas o que é permitido, mas é o que realmente edifica e glorifica a Deus. E para concluir aqui, irmãos, santidade não é a ausência de prazer, é a escolha pelo prazer eterno. Porque hoje, Deus não quer, irmãos, tirar nada de você. Ele quer ser suficiente para você. E eu não sei qual é que tem sido a realidade da sua vida nos últimos dias, né? Não tem como a gente saber. Olha aqui um monte de carinha bonitinha, né? Com esses olhões espantados olhando para mim. O que foi, Eric? Sabe? Mas a gente muitas vezes não sabe o que está passando aí no coração de vocês. O que é que vocês têm feito por trás, nos bastidores, quando ninguém vê. Mas o Senhor conhece o seu coração. E talvez, já há muito tempo, a sua fonte de prazer, você trocou ela. Você não consegue mais encontrar prazer dentro da casa de Deus. Você não consegue mais encontrar prazer no meio dos santos. Você não consegue mais encontrar prazer em fazer algo que ajude no crescimento do reino do Senhor. Aonde você tem colocado o seu prazer? A Milena comentou algo muito importante aqui no início sobre a amiga dela, né? Tá vendo como é muito fácil a gente substituir as coisas? A fonte da sua vida é Cristo. Ele é a fonte de todo prazer. E nele você vai encontrar todo o prazer que você precisa na sua vida. E todas as outras conquistas, todos os outros prazeres que você vier a viver, por mais grato que você seja, por mais feliz que você estiver, você vai ter a plena certeza que você abriria mão, se fosse preciso, se Deus chegasse para você e falasse, ó, você tem coragem de abrir mão disso daqui por amor a mim? Abriria mão assim tranquilamente, porque Ele é a fonte do seu prazer. Não são as coisas dessa terra, não são as suas conquistas humanas, não são os diplomas de faculdade, os altos ganhos financeiros, coisas que a traça e a ferrugem vão corroer. Mas a nossa fonte de prazer, ela é eterna. Amém? Amém? Fecha os seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer. Porque nós temos sim, Senhor, enxergado em Ti o verdadeiro prazer que nós precisamos. E nós pedimos ao Senhor nesse momento perdão por todas as vezes, ó Pai, que nós queremos, uma vez ou outra, substituir o Senhor no nosso coração e entronizar no nosso coração coisas que não provêm de Ti, que não é o Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos traga de volta para as veredas do Senhor, para os caminhos do Senhor, porque eles são retos e eles nos levarão a viver essa vida de prazer, alegria e contentamento com o Senhor, não só aqui e agora, mas eternamente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. É eu? Tem que finalizar? Tem aqui.